Aqui é o professor Rodrigo Martins, daremos início a mais uma aula de desenho mecânico. Nesta aula número 8, nós falaremos sobre a NBR 8402, que fala sobre a execução de caractere para escrita em desenho técnico. Então, reúna-se o material e vamos produzir! Qual o objetivo dessa norma? Essa norma fixa as condições exigíveis para escrita usada em desenho técnico e documentos semelhantes. Ou seja, ela define o padrão que deve ser utilizado para a conhecida caligrafia técnica. Nós podemos definir que uma caligrafia técnica, ou seja, um caractere de escrita em desenho técnico, também é um desenho, pois ele precisa estar legível para a pessoa que lê e o interpreta. A norma, ela fixou alguns padrões, ou seja, algumas exigências para essa escrita. Existem algumas condições gerais e condições específicas para cada desenho. As gerais, que são essas principais exigências, são legibilidade, uniformidade e adequação. Quando fala de legibilidade, quer dizer que essa escrita ela precisa ser legível, ou seja, a pessoa que está lendo, que está interpretando, ela precisa entender bem qual é cada letra. Uniformidade. Eu preciso seguir um padrão uniforme das minhas letras, tanto na altura quanto na escolha de letras maiúsculas e minúsculas. Adequação à microfilmagem e aos processos de reprodução. Microfilmagem é um armazenamento de imagens de maneira fotográfica. E outros processos de reprodução nós podemos dizer tanto a cópia quanto o scanner. Então eu tenho que me adequar a meu caractere, a minha letra, de maneira que se eu for fazer uma microfilmagem ou qualquer outro processo de reprodução, esteja visível essa letra, essa escrita, essa informação que eu quero repassar. Uma dessas exigências é que os caracteres eles devem ser claramente distinguíveis entre si, para evitar qualquer forma de troca ou algum desvio mínimo da forma ideal. Ou seja, as letras, os caracteres, eles precisam ser diferentes um do outro na sua escrita. Nós temos aqui dois exemplos de caracteres diferentes que podem ser aplicados em desenho técnico, onde eu tenho uma distinção, ou seja, é distinguível o L do I, o L minúsculo do I maiúsculo. Tá vendo? O L tem essa curvinha aqui embaixo, então ele difere. Quando você vê aqui esse L, você sabe que é um L, e aqui você sabe que é um I maiúsculo. O I também poderia estar serifado, com aqueles risquinhos aqui, de forma horizontal, tanto em cima quanto embaixo, para fazer essa distinção. Diferente desse caractere, onde nós temos o L minúsculo e o I maiúsculo muito parecido. Existe uma outra exigência, que é, eu tenho esse espaço entre um caractere e o outro que eu chamo de A. Eu tenho a espessura da minha linha que eu chamo de D. Então o meu A, ele é sempre 2 vezes o meu D. Explicando na norma, ela fala, para microfilmagem e outros processos de reprodução, é necessário que a distância entre caracteres A corresponda no mínimo a 2 vezes a largura de D. Então, posso ter um espaço maior, mas no mínimo tem que ser 2 vezes o D. Para facilitar a escrita, deve ser aplicada a mesma largura de linhas para letras maiúsculas e minúsculas. Então eu tenho aqui esse padrão, que eu tenho a mesma largura das linhas, tanto para uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Diferente dessa, onde eu tenho padrões diferentes para maiúscula ou minúscula ou entre elas em si. Os caracteres devem ser escritos de forma que a linha se cruze ou se toquem, aproximadamente em ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então existem alguns casos que não vai conseguir executar esse padrão de 90 graus. Por exemplo, aqui no W, aqui no Z, no K, mas eu devo ter um ângulo mais próximo possível ao ângulo reto, ou seja, 90 graus. E as linhas elas sempre devem se tocar uma à outra. Existem algumas condições específicas da norma.
E uma delas é essa tabela, onde ela mostra para nós algumas definições. Elas são específicas, elas não são de maneira geral. Então elas se aplicam de acordo com o desenho ou projeto que você vai fazer. Então tem aqui sempre as dimensões em milímetros. Vamos pegar aqui essas dimensões. Se eu tenho a altura da minha letra, que é H, ela é 10 milímetros, ou seja, essa altura aqui da minha letra maiúscula é 10 milímetros, eu tenho uma altura para a letra minúscula, ela deve ser 7 milímetros. A distância entre um caractere e outro, ou seja, entre uma letra e outra, deve ser 2 milímetros. A distância mínima entre linha base, ou seja, a linha de base do meu desenho, sempre ela será 14, se eu utilizar a altura da letra maiúscula 10. A distância mínima entre palavras, 6. E a largura da minha linha deve ser 1 milímetro. Agora reparem nessa tabela que existe um padrão e uma razão, uma relação entre todos esses números. Percebam o seguinte, que sempre a altura da letra minúscula ela é a metade da distância entre uma linha e outra. Ou um outro padrão, que é aquela que já foi citada atrás, que é a espessura, ou seja, o D, ele sempre vai ser a metade de A. Existe um padrão para a escrita inclinada, então ela sempre deve obedecer um ângulo de 15 graus, conforme mostrado em anexo. Então, quero dar para vocês algumas dicas de como fazer na prática a caligrafia técnica, sempre obedecendo a NBR 8402, que fala sobre os caracteres de escrita em desenho técnico. Esse valor ele vai chegar mais próximo à altura desses caracteres, dessas letras, ele vai chegar mais próximo, aqui como vocês veem na tabela, aqui acima, a essa coluna aqui que tem a altura de 14, beleza? A altura da letra maiúscula com 14 milímetros. Então, como eu faço essa divisão? Eu crio 5 linhas com espaçamento de 5 milímetros, o total de 4 espaçamentos. Eu sempre faço a letra maiúscula em 3 espaços. Deixo esses espaços de baixo para fazer aqueles complementos de letras minúsculas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês visualizarem. Então eu tenho esse primeiro exemplo aqui em que eu vou fazer a letra L. Então, vou pegar aqui o mais reto possível. Aqui não estou usando uma régua, mas você pode utilizar uma régua também para fazer essas linhas. Aqui, minha letra L. Um L minúsculo, sempre obedecendo essa linha superior até essa linha inferior aqui. Um L minúsculo. Para não confundir com o I, vamos fazer aqui, ó. Perfeito? Uma curvinha aqui embaixo. Temos um P maiúsculo, sempre obedecendo lá em cima. Sempre encontrando as linhas. E aqui um P minúsculo. Certo? Sempre obedecendo aqui, ó. Encontrando aqui embaixo e aqui em cima. Perfeito? Vamos aqui para um H. Então o H sempre obedecendo aqui as linhas. O A. Tem pessoas que fazem com a letra minúscula o A dessa maneira, então a norma permite que você faça o A assim, ou o A dessa maneira aqui, ó. Então, observem-se o seguinte padrão: letra maiúscula, sempre 3 espaços. Então, se eu tenho 0,5 em cada espaço, eu vou ter 15 milímetros. Eu chego muito próximo ao valor que ele me dá ali
de 14 milímetros. E a altura da letra minúscula eu consigo chegar no padrão exato da norma, que é 10 milímetros, conforme mostra aqui na tabela. Perfeito? Então aqui eu tenho assim várias situações que eu posso estar abordando. Por exemplo, fazendo o número 1, a letra I com serifa para ficar mais diferente possível do L, e uma letra I minúscula. Ó, tá vendo? Assim, conforme fez, ela tá maior, a espessura aqui da linha tá maior do que eu estou utilizando. Então, vou refazer ela aqui da maneira certa, aqui, ó, aqui. Perfeito? Então esse aqui é um pouco do padrão da caligrafia técnica na prática. Sempre obedecendo para as letras maiúsculas 3 espaços, para letras minúsculas 2 espaços. O espaço que eu uso para minúscula sempre na base da letra maiúscula. Caso haja necessidade, posso ultrapassar para a linha abaixo ou para a linha acima. Por isso que eu tenho esse espaço aqui embaixo. Perfeito? Esta foi mais uma aula do professor Rodrigo Martins. Na próxima aula, estudaremos a NBR 8196, que fala sobre desenho técnico e emprego de escalas. Para mais dicas de desenho no computador e desenho mecânico, não se esqueça de se inscrever no canal do professor Rodrigo Martins.